Então, dando continuidade aqui na estatística descritiva, que é dividida em duas partes, medidas de tendência central e medidas de dispersão, essas medidas aqui, essas análises que a gente faz, uma forma de buscar o comportamento dos dados, elas trabalham com os dados de maneira oposta. Enquanto que as medidas de tendência central buscam mostrar para a gente o centro dos dados, ou seja, o centro de gravidade, né, que a gente calcula através das médias, moda e mediana principalmente, as medidas de dispersão, elas buscam mostrar para a gente como que os dados estão distribuídos ao redor da média, tendo como seus principais itens a amplitude de variação, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, esses cálculos estatísticos aqui, eles permitem, ajudam a gente a visualizar de qual maneira os dados se espalham em torno da média. Então a gente vai ver logo na frente que os cálculos de variância, desvio padrão e coeficiente de variação, eles têm a média embutida na sua forma. O único que não tem relações com a média, ou seja, ele é independente dela, mas nos ajuda um pouquinho também a entender a variabilidade dos dados, é a amplitude de variação, que é dada por um cálculo bem simples. Ele é apenas a diferença do maior e o menor valor encontrado nos seus dados. Então, aqui uma vez eu tirei a idade dos alunos da minha disciplina de bioestatística. Então, um aqui tinha 44 anos, outro tinha 36, 42, enfim. Então, nesse caso aqui, nessa situação, a amplitude de variação foi de 22 anos. Então, agora para explicar para vocês como que funciona a variância e desvio padrão, a primeira coisa que precisa ser falada é do desvio. Desvio, gente, significa a diferença de um dado que você tem pela média dos seus dados. Então, para explicar bem rapidinho aqui para vocês, peguei uma situação bem simples, tá? Então, o aluno ele tirou essas 4 notas aqui num semestre da disciplina de bioestatística. E para a gente calcular os desvios, a primeira coisa que a gente precisa ter em mão, então, é a média. Então, a média, nesse caso aqui, é só a gente somar as 4 notas, né, e dividir por 4, que vai dar 7,5. Tendo a média em mãos, vocês vão calcular o desvio, que vai ser dado pela diferença entre um valor que você tem dos seus dados, isoladamente, pela média. Então, tem uma nota aqui que é 7. 7 menos a média, né? 7,5 vai dar menos meio. A outra nota aqui foi 8. 8 menos 7,5 vai dar meio também. Então, você vai fazer isso aqui para todos os dados que você tem coletado. Eu sempre faço uma analogia de desvio com esse alvo aqui de dardos. Então, é só a gente imaginar que o centro do alvo é a média e o desvio vai ser a distância do dardo que você atirou até o centro do alvo. Acontece, gente, que o desvio isoladamente ele não serve para nada. Não é informativo e raramente é utilizado. Isso porque a soma dos desvios vai ser sempre zero. Então, se vocês somarem esses números aqui, vai dar zero. Independente da situação que você tiver, a soma dos desvios vai ser sempre zero. Aí, para encontrar uma utilidade, então, para os desvios, a gambiarra que os estatísticos fizeram é elevar o desvio ao quadrado. Então, o que a gente vai utilizar para o cálculo de variância e desvio padrão é sempre o quadrado de cada desvio obtido. E eu vou mostrar isso para vocês. Então eu trouxe a fórmula aqui da variância, que é uma maneira da gente medir a distância dos dados em relação à média, né? Uma forma de medidas de dispersão. E eu sei, né, que essa fórmula assusta qualquer aluno de estatística, ainda mais o aluno que odeia matemática. Mas enfim, vamos entender isso daqui de uma maneira bem prática e simples. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que, embora que nós tenhamos duas fórmulas diferentes para a variância, na realidade elas são a mesma. Acontece que essa da esquerda está vinculada a dados populacionais e essa aqui à direita a dados amostrais. Então, para você verificar qual fórmula utilizar, você precisa saber se os seus dados são populacionais ou dados amostrais. Na prática, a única diferença está no denominador da fórmula. Enquanto que aqui você vai utilizar o seu número de dados totais, aqui você vai utilizar o seu número de dados menos 1. Então a gente precisa entender o que está na parte de cima aqui da fórmula, no numerador. E o que está aqui em cima, né, gente, nada mais é que o somatório de cada desvio que você tem dos seus dados é elevado ao quadrado. E quando você faz essa divisão do somatório de desvio elevado ao quadrado pelo número de dados, você está fazendo uma média do quadrado desses desvios, que vai ter como resultado final a variância dos seus dados. Então, se a gente pegar como exemplo aquelas 4 notas da disciplina de bioestatística tirada lá por um aluno, vamos fazer de conta que é você, vamos calcular a variância dessas notas. Então, primeira coisa, para a gente fazer o cálculo da variância, a gente precisa saber dos desvios. Então, para calcular o desvio, né, a gente precisa ter a média. Partindo da média, a gente vai pegar cada valor unitário dos seus dados, subtrair pela média. Dessa forma, então, vamos obter todos os desvios. A partir disso, nós vamos elevar esses desvios ao quadrado. Então, menos meio e meio elevado ao quadrado, ambos resultam em 0,25. E menos 1,5 e 1,5 também elevado ao quadrado,
Ambos vão resultar em 2,25. Então, tendo esse quadrado dos desvios, a gente vai colocá-los na fórmula da variância. Nesse caso aqui, eu peguei a fórmula baseada em dados populacionais, que corresponde à nossa situação aqui do exemplo. Então, a variância ela vai ser dada pelo somatório dos quadrados dos desvios dividido pela quantidade de dados. Esse valor aqui, então, de 1,25 corresponde à variância das notas tiradas pelo aluno. Então, gente, dessa forma, tecnicamente, a variância ela indica o quanto que o quadrado dos desvios está afastado da média. Dentro da estatística, muitas vezes a variância ela é informativa e acaba sendo utilizada. Em outros casos, como esse daqui do nosso exemplo, ela já não é. Então, para resolver isso, os estatísticos fizeram uma outra gambiarra, que foi a criação do desvio padrão. O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Aí resolve o nosso problema. Então, na estatística, tem muitos casos que a gente utiliza diretamente a variância e tem outros casos que a gente utiliza, por preferência, o desvio padrão, que é a nossa situação aqui do exemplo. Então, desvio padrão, gente, significa raiz quadrada da variância. Então, nesse nosso exemplo, a variância das notas é 1,25. E já o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, vai ser 1,2. E para a gente encerrar o nosso vídeo, eu trouxe uma outra questão para a gente fazer o cálculo do desvio padrão na mão. Então, nesse caso aqui, para avaliar a precisão de medições de uma fita métrica, foi realizada uma amostragem de medições de um determinado objeto, utilizando 5 fitas métricas diferentes que o cara tinha no estoque. Então, as medidas foram 10,2 centímetros, 10 centímetros, 10,1, 10,3 e 10. Então, para a gente calcular tanto variância como desvio padrão, a gente precisa primeiro do quadrado dos desvios. E para saber dos desvios, a gente precisa calcular primeiro a média, né? Então, tirando a média aqui dos dados, vai dar 10,12 centímetros. Aí, para a gente entrar na fórmula da variância, a gente vai precisar do quadrado desses desvios. E entrando na fórmula da variância, aqui como são dados amostrais, eu coloquei aquela fórmula com simbologia de amostra, tá? Lembrando que aqui embaixo vai o numerador n-1. Então, para o cálculo da variância, a gente vai fazer o somatório desses quadrados aqui dos desvios. E aqui embaixo a gente vai colocar o número de dados menos 1. Calculando isso daqui, obtemos o valor de 0,17 centímetros. Lembrando que aqui, como a variância é um dado informativo ao quadrado, né, por conta disso daqui, a unidade também vai ser elevada ao quadrado, tá? Então, a variância nesse caso foi 0,017 centímetros ao quadrado. Já para calcular o desvio padrão, é tirar a raiz quadrada desse valor aqui, que vai resultar em 0,13 centímetros. Então, a gente tira a raiz quadrada, some com o quadrado também aqui da unidade. Então, o desvio padrão dessas medidas foi de 0,13 centímetros.